Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus nesta festa destes apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Gostaria de falar sobre São Judas, já que é um santo muito conhecido no mundo inteiro e aqui no Brasil. Vamos entender por que ele é o padroeiro das causas impossíveis. Vejamos o vídeo a seguir do canal do YouTube História das Santidades. Seja muito bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades, é muito bom ter você aqui. Este vídeo do canal Hoje na História das Santidades narra a história inspiradora de São Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Descubra como São Judas Tadeu se tornou conhecido como o santo padroeiro das causas desesperadas e impossíveis, e aprenda sobre sua vida e obras, incluindo seus ensinamentos e milagres. São Judas Tadeu é um dos 12 apóstolos de Jesus. Era filho de Cleofas, irmão de São José, e de Maria de Cleofas, irmã de Nossa Senhora. Assim, ele era primo de Jesus. Diziam que se parecia muito com o Mestre. São Judas era também irmão de São Tiago, chamado o Menor, e de São Simão. Ambos discípulos de Jesus. O nome Judas significa Deus seja louvado. Bodas de Caná. Alguns estudiosos chegam a cogitar na possibilidade de São Simão ser o noivo do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus operou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. São Judas teria presenciado o milagre e esta pode ter sido a causa de ele ter se tornado discípulo de Jesus. Lucas também chama Judas de Zelote, Lucas 6:15. Alguns estudiosos afirmam que Zelote significa zeloso. Outros afirmam que ele poderia ser membro do movimento revolucionário dos Zelotes, que lutavam contra a dominação romana em Israel. Escritor São Judas Tadeu. São Judas é o autor da menor carta do Novo Testamento, a Carta de Judas. A Epístola de Judas foi escrita com muito amor e dedicação. Judas se preocupava com a pureza da crença na pessoa de Jesus Cristo e com a boa imagem dos cristãos perante a população. Talvez ele até quisesse escrever algo diferente, mas ao ouvir os falsos relatos de alguns cristãos, decidiu escrever esta carta chamando a atenção e alertando toda a igreja nascente para terem cuidado com os falsos profetas. Martírio. A história, baseada nos escritos apócrifos da paixão de Simão e Judas, relata que depois de anunciar o reino de Deus no Egito, Simão encontrou-se com Judas e eles foram evangelizar a Pérsia. Escritos do século VI descrevem o martírio de ambos. Simão e Judas foram martirizados na Pérsia, na cidade de Sofia. Eles foram mortos por pregarem destemidamente a fé em Jesus Cristo. Por causa da pregação deles, grande foi o número de persas que se converteram ao cristianismo.
Isso incomodou os poderosos da Pérsia. Por isso, foram condenados à morte. Vários estudiosos das Escrituras acreditam que São Judas foi decapitado por carrascos que usavam como ferramenta um machado afiado. Esta era a pena capital mais usada pelos persas na época. Muitos se converteram ao verem o testemunho destemido de São Judas diante da morte. O corpo de São Judas está sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Paulo III escreveu uma bula concedendo indulgência plenária para todos aqueles que rezarem em seu túmulo no dia 28 de outubro, dia da sua festa. Representação de São Judas Tadeu. Na arte cristã, São Judas Tadeu é representado como um homem segurando um machado, como referência à maneira pela qual ele foi martirizado. Devoção a São Judas Tadeu. Há séculos, São Judas é venerado pelos cristãos como um dos santos mais populares da Igreja. Ele é invocado como Santo das Causas Perdidas. O que poucos sabem é que foi Jesus mesmo quem afirmou que São Judas Tadeu é padroeiro das causas impossíveis, em pelo menos 3 aparições a 2 santos diferentes, conforme os relatos da tradição. No século I, Judas era um nome comum entre os judeus, e quando Jesus chamou 12 homens para se tornarem seus apóstolos, ele escolheu 2 com o mesmo nome, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Como resultado, os primeiros cristãos medievais normalmente não rezavam ao apóstolo Judas Tadeu, porque tinham medo de rezar a Judas Iscariotes, o traidor. Porém, graças a Jesus Cristo, o poder de intercessão de São Judas Tadeu foi revelado a vários santos e, com isso, a sua boa reputação foi restabelecida. De acordo com a tradição, Jesus, em uma de suas aparições a São Bernardo de Claraval, no século XII, pediu ao santo abade que aceitasse São Judas Tadeu como seu santo padroeiro do impossível. Desde então, São Bernardo passou a venerar muito devotamente a sua relíquia, a ponto de pedir que o enterrasse com ela quando chegasse a sua hora de partir desta vida. Já a grande mística italiana Santa Brígida, do século XIV, também recebeu a graça de várias aparições de Jesus, que numa delas disse que se dirigisse a São Judas Tadeu com muita confiança, pois de acordo com seu sobrenome, Tadeu, o amável e amoroso, ele se mostraria mais disposto a ajudar. Jesus lhe recomendou ainda que dedicasse um altar a São Judas Tadeu, em sua igreja. O 5º altar, disse ele, deve ser para Tadeu. Com a pureza de seu coração, sem dúvida, vencerá o diabo. Se queres conseguir certos favores, os peça por meio de São Judas Tadeu. Invocai com grande confiança ao meu apóstolo. Prometo socorrer a todos quantos por seu intermédio a mim recorrerem. Que lição nós podemos tirar desta festa? Que bonito que Jesus tenha dito que São Judas, que é seu primo, é o padroeiro das causas impossíveis ou perdidas. Lembremos destas palavras de Jesus e recorramos a São Judas sempre que precisarmos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.